Oi pessoal, eu sou Eduarda, sou mediadora de redação do Polo de Teresópolis e hoje eu vou concluir as aulas destinadas a falar sobre introdução, que é o primeiro parágrafo da dissertação argumentativa de vocês. Então, para que vocês consigam entender esse parágrafo de uma forma completa, é importante que vocês vejam a videoaula parte 1 com a mediadora Maria Júlia e hoje vejam essa aula para conseguir unir essas duas partes que fazem a construção do parágrafo de introdução de vocês, tá bom? Lembrando que esse conteúdo é referente ao capítulo 5 da apostila, módulo 1. Então, o que eu espero? Quais são meus objetivos com essa aula de hoje? Primeiro, que vocês entendam qual é a funcionalidade da contextualização para a introdução. E, além disso, eu também quero que vocês consigam compreender bem como aplicar, como utilizar cada uma das estratégias que eu vou falar sobre aqui hoje com vocês. Tudo bem? Então, ao final, olhem esses dois tópicos e vejam se vocês conseguiram alcançá-los. Relembrando algo que foi trabalhado na aula de introdução parte 1, a estrutura básica da introdução, do seu parágrafo de introdução, é composta por contextualização e tese. Ou seja, a gente tem duas partes básicas que a gente precisa construir dentro do parágrafo de introdução. Como vocês puderam perceber, a aula de tese veio antes dessa aula de contextualização, porque ela fala sobre o direcionamento da argumentação no parágrafo. Então, a tese vai conter a opinião, o ponto de vista que vai ser trabalhado e desenvolvido no decorrer da redação. Então, por esse motivo, essa aula foi antecipada. Mas quando a gente fala numa estratégia lógica, como estruturar de uma forma mais lógica o nosso parágrafo de introdução, é mais comum que a contextualização venha antes da tese. Tudo bem? E vocês vão perceber por quê. Então, o que é a contextualização? O que é a contextualização para a introdução dissertativa argumentativa? Primeiro, ela vai apresentar o tema para o leitor. A gente tem que entender que a contextualização é o primeiro contato que o leitor do texto vai ter. Então, é essencial que essa contextualização, de fato, apresente o tema a partir da sua visão, para quem está lendo. E isso já interfere na questão da funcionalidade, ou seja, você apresenta o tema e, além disso, você demonstra a partir de que perspectiva, de que visão, de que olhar você vai começar a construir a sua tese. Então, você já vai se direcionando para a tese no decorrer da contextualização. Então, é importante a gente se atentar a esses dois aspectos da contextualização. Primeiro, apresentar o tema para o leitor e mostrar a partir de que perspectiva nós vamos começar a construir nossa redação. Então, gente, eu trouxe como exemplo de introdução para vocês essa daqui que eu retirei de uma redação nota 1000 do Enem do ano passado, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, da candidata Nathalie. Eu quero chamar a atenção para a forma como ela estruturou o parágrafo dela, tudo bem? Então ela inicia. A obra cinematográfica brasileira Nise, O Coração da Loucura, retrata a luta de Nise da Silveira pela redução dos estigmas nas alas psiquiátricas e nas formas de tratamento enfrentadas por pacientes com enfermidades mentais, na medida em que desumanizavam estes. Esse primeiro momento do texto dela, essa primeira parte que eu destaquei na cor preta, mostra pra gente a contextualização. Ou seja, ela vai situar o leitor no texto dela a partir de uma referência a um filme que se relaciona, de certa forma, com o tema, que está relacionado ao tema da redação, tudo bem? Ela segue, nesse contexto, é evidente a perpetuação do preconceito em relação às doenças psíquicas, pois são, em sua maioria, menosprezadas e omitidas no cenário moderno do Brasil. Peço que vocês segurem um pouquinho com essa parte lilás que eu marquei para vocês, que eu já vou falar sobre ela. Vamos seguir para a tese. Assim, faz-se necessário investir em educação voltada à questão da saúde mental, bem como romper com paradigmas da forma de vida contemporânea. Essa foi a tese dela. E como eu falei para vocês, eu queria chamar a atenção dessa parte em lilás que eu marquei, que nós chamamos de problematização, ou seja, uma frase que contém um problema associado ao tema. No começo, eu falei para vocês que a estrutura básica da dissertação, ou melhor, da introdução, é composta por contextualização e tese. Só que a problematização, essa frase que contém a problematização, ela é essencial para que vocês consigam, primeiro, relacionar a frase que contém contextualização com a que contém a tese. Ou seja, vocês não podem escrever a redação de vocês, principalmente no caso que é o que nós estamos falando aqui hoje, o parágrafo de introdução, de uma forma que a contextualização e a tese não se relacionem. Elas precisam estar correlacionadas. Como que vocês podem fazer essa relação? Mostrar para o leitor
onde que a contextualização se relaciona com a tese? Através dessa frase de problematização. E além disso, essa frase de problematização ela é muito importante, por quê? Porque ela mostra um problema associado àquele tema. A gente tem que lembrar que os temas de redação, de um modo geral, seja do Enem, da UERJ ou do CEDERJ, eles geralmente trazem como base um problema social, político, cultural. Então é evidente que a banca vai cobrar de você, que é candidato, um posicionamento que mostre qual é o problema associado àquele tema. Tá? Isso é esperado de vocês na redação. Então, vai mostrar que você compreendeu bem o tema e, além disso, já vai abrir caminho para a tese. Então, relaciona contextualização e tese, mostra de que forma uma se relaciona com a outra. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as estratégias. Quais são as estratégias de contextualização que vocês podem utilizar na redação de vocês, tá? A primeira de todas é a estratégia tradicional. E ela recebe esse nome porque ela vai apresentar o tema de uma forma mais genérica, mais generalizada. Não vai haver uma referência a alguma área do conhecimento específica. Essa estratégia tradicional ela vai situar a contextualização, né, o contexto, no tempo presente, ou seja, na atualidade. Ela vai partir de uma perspectiva generalizada e atual. Então, por conta disso, é muito comum que a gente veja alguns marcadores linguísticos como é notório que, muitos têm discutido sobre, na sociedade brasileira contemporânea. Isso já indica pra gente que a gente está trabalhando com uma estratégia tradicional. Uma sugestão que eu dou é que vocês não utilizem a estratégia tradicional como prioridade, ou seja, vocês deixem essa estratégia como uma saída de emergência, porque vocês vão acabar perdendo, de certa forma, o espaço da contextualização para fazer uma referência que é mais bem aproveitada e mais valorizada pela correção das provas, tá? E eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, ela é pouco criativa, ela traz pouco da sua criatividade, do seu conhecimento de mundo para a contextualização. Então, é importante que vocês vejam essa estratégia como uma saída de emergência. E, como exemplo dessa estratégia, eu trouxe essa daqui que eu retirei da internet, cujo tema é a cultura de transgressão das leis no Brasil. E ele fala: na sociedade contemporânea, assuntos como a corrupção e a constante transgressão de leis já se tornaram comuns. Ou seja, percebam que ele situa a abordagem do tema dele a partir de uma perspectiva atual e genérica. Tá? Eu não vou ler os parágrafos inteiros para que a gente não perca muito tempo de aula, mas eu sugiro que vocês pausem o vídeo e leiam para vocês conseguirem visualizar onde que está a contextualização, a frase com a problematização e a tese. A estratégia conceitual já é uma estratégia um pouco mais interessante para a redação, porque ela já indica um pouco mais de criatividade em comparação à tradicional. Nessa estratégia, você vai definir uma palavra-chave que está relacionada, que está evidenciada no tema. Geralmente é aquela palavra-chave que é mais importante, digamos assim, para a compreensão do assunto do tema, né, o assunto que ele está se referindo. Essa definição ela pode ser dicionarizada, ou seja, você pode fazer referência a uma definição que está no dicionário, ou pode ser com as suas próprias palavras. Ela é um pouco mais interessante porque ela já vai demonstrar um pouco mais de domínio do tema, ou seja, você conhece bem alguma palavra-chave, que está na frase temática. Esse exemplo aqui eu retirei da apostila de vocês e o tema é Democracia e Justiça Social no Brasil. Ele inicia: democracia significa governo do povo, pelo menos em sua origem. Essa definição, porém, encontra-se um pouco distante daquilo que observamos em alguns países como o Brasil. Percebam que ele define democracia a partir de um conceito dicionarizado, ou seja, governo do povo é a definição dicionarizada para democracia. E logo em seguida é importante fazer uma explicação desse termo. Percebam que ele explica como que essa definição é relevante para a contextualização dele. Ele mostra que na teoria é uma realidade e na prática é outra. A estratégia cultural já é uma estratégia muito mais valorizada nas redações do vestibular, principalmente no Enem. Isso porque ela vai fazer uma referência a uma produção cultural que é amplamente conhecida, ou seja, você pode fazer referência a livros literários, filmes, músicas, as citações de autoridade também contam como uma referência cultural. E isso é valorizado no Enem principalmente porque nós temos lá no critério de correção
um aspecto chamado repertório sociocultural, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre ele. Eu não vou me estender nele, porque nós teremos uma videoaula só sobre isso, mas eu posso adiantar que o repertório sociocultural é o conhecimento de mundo que vocês possuem acerca daquele tema que a banca está propondo. Então, quando vocês conseguem utilizar uma referência a alguma área do conhecimento que não está lá nos textos motivadores, que é o seu conhecimento de mundo, isso é valorizado e pontuado no Enem, além de mostrar uma criatividade maior. Então, vocês precisam entender que a contextualização é um ótimo espaço para vocês colocarem um repertório sociocultural, que é o caso desse exemplo aqui. A Larissa Ferreira também tirou nota 1000 no Enem, só que foi no Enem de 2016, cujo tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E ela fala, Brás Cubas, defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ela faz referência a uma obra de Machado, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas percebam que, se eu parasse a contextualização dela nessa primeira etapa, ficaria um pouco incoerente, não se relacionaria diretamente com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Mas ela faz a abordagem completa quando ela traz a questão da problematização. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, eu li essa segunda parte somente desse parágrafo de introdução para mostrar para vocês que a contextualização ela se relaciona com a problematização, e a problematização trouxe, no caso dessa redação aqui, a abordagem completa do tema. Tá? Então, mais uma vez, reforçando a importância de trazer essa frase entre contextualização e tese, que contém um problema associado à frase temática. A estratégia histórica também segue mais ou menos a mesma linha da estratégia cultural, é muito valorizada no Enem, basicamente pelos mesmos motivos. Só que no caso da estratégia histórica, você vai fazer uma referência a um acontecimento histórico e não a uma produção cultural. Mas, quando a gente faz a utilização de uma estratégia histórica, é importante se atentar, na hora de construir essa estratégia, que vocês precisam apresentar um paralelo, uma comparação mesmo entre esse acontecimento histórico que está no passado e o presente. É preciso estar evidenciado na introdução de vocês essa comparação, esse paralelo entre acontecimento histórico e presente, né, atualidade. Também vai demonstrar maior criatividade do aluno, do candidato, né? E também é considerado repertório sociocultural justamente por fazer referência a uma outra área do conhecimento, que é, no caso, a história. Essa redação aqui, essa introdução, perdão, que eu retirei da redação Nota 1000 Belário, exemplifica muito bem o que eu estou falando. Com a mesma temática da introdução anterior, ele faz. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Percebam que ele faz referência a um acontecimento histórico, que nesse caso aqui é a colonização do Brasil, né? E é importante a gente prestar atenção nessa contextualização dele, porque é uma contextualização produtiva. Ou seja, de fato, a colonização, que foi um acontecimento histórico do passado, se relaciona com o presente. Ela foi um exemplo de uma prática intolerante. A estratégia jornalística já é uma estratégia de contextualizar o tema um pouco diferente, tem uma estrutura um pouco diferente das que a gente estava vendo até agora. Isso porque, nessa estratégia, vocês vão apresentar uma mini narrativa, uma história bem pequenininha que vai ilustrar o problema associado àquele tema. Então, eu chamo a atenção de vocês para que vocês tenham cuidado com essa estratégia, porque a tipologia textual que vocês precisam escrever na redação do vestibular é a dissertativa argumentativa. Então, vocês não podem descaracterizar esse tipo textual. Se vocês estenderem demais a estratégia jornalística e fizerem uma narração, vocês vão descaracterizar, vocês vão fugir do tipo textual cobrado. Então, é importante que na hora de utilizar uma estratégia jornalística, vocês se restringam à frase que contém a contextualização. Não se prolonguem demais, tá? É o caso desse exemplo aqui que eu retirei lá da apostila de vocês, com o tema violência gratuita. Ela fala: em junho passado, 5 adolescentes de classe média espancaram uma empregada doméstica na Barra da Tijuca. De modo semelhante ao que ocorrera com o índio Galdino, incendiado em Brasília há 10 anos, a vítima ainda não entendeu por que sofreu a agressão. Então,
a pessoa que escreveu essa introdução traz uma ilustração, né, para o tema, através dessa referência a uma mini narrativa. Ele desenvolve uma narrativa pequenininha que está ilustrando diretamente o tema da violência gratuita. E por fim, a última estratégia que eu vou trazer para vocês hoje é a fotográfica. É importante não confundir a jornalística com a fotográfica, porque nessa contextualização vocês vão fazer uma enumeração de imagens ou de fotografias de uma forma sucessiva, ou seja, uma atrás da outra. Geralmente a gente se restringe a 3 ou 4 para não ficar extenso demais. E essas imagens ou fotografias vão ilustrar uma situação que está diretamente relacionada ao tema. Então pode ser um problema, pode ser um fato que ocorreu, um fato que se relaciona diretamente com aquele tema. E nessa estratégia eu também chamo a atenção de vocês para que vocês, na hora de fazerem essa estratégia, não deixem de explicar de que modo essas imagens, essas fotografias estão se relacionando à sua tese e também ao tema, para que não fique simplesmente uma enumeração sem sentido. É o caso dessa estratégia aqui que eu retirei também da apostila de vocês com o tema A Vida nas Grandes Cidades. Percebam que ele fala: carros buzinando, fumaça de chaminés, letreiros coloridos nas calçadas. Essas são algumas das características das grandes cidades de hoje. Percebam que, para que essa contextualização funcionasse, ele precisou colocar uma frase que explicasse essa enumeração. Essas são algumas das características das grandes cidades de hoje. Então, se atentem a essa estrutura para que vocês não corram o risco de deixar a contextualização sem sentido. Porque se a função da contextualização é apresentar o tema, se eu parasse em calçadas aqui nesse exemplo, ficaria incompleta a minha abordagem do tema. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem esse conteúdo e tenham alcançado aqueles objetivos que eu falei lá no início da aula. Eu desejo bons estudos para vocês e muito obrigada por assistirem.